veja agora no Lance Total, o volante Correia é apresentado no Palmeiras. Justiça penhora passe dos jogadores do Vasco para quitar dívida com Romário. E mais, Sharapova, Sheila e Jaque. Sabe o que elas têm em comum? As musas do esporte são as favoritas dos homens infiéis. Oportunidade única. Com essas palavras, o volante Correia definiu seu retorno ao Palmeiras. O repórter Wayne Eirado acompanhou a apresentação do jogador nesta quinta-feira no Verdão. Olá, Bruna. Sim, ele voltou. Correia está de volta ao Palmeiras depois de 6 anos afastado do clube. Jogou no Dinamo de Kiev, no Atlético Mineiro, no Flamengo, mas em nenhum dos clubes jogou o mesmo futebol da primeira passagem aqui no Verdão. E ele parece que está bem feliz com essa volta aqui à academia de futebol. Foram 4 anos, foram 190 e tantos jogos. Foi uma história, foi uma vida aqui dentro, né? Como eu te falei, e o que é legal é você voltar e encontrar praticamente a maioria das pessoas que trabalharam comigo, que sempre me receberam muito bem. Quando eu tive uma lesão em 2008 no Dinamo, no meu tornozelo, uma lesão gravíssima. Quer dizer, eu fiz toda a minha recuperação aqui, com os mesmos médicos, com os mesmos fisioterapeutas, né? E voltei a jogar normalmente, nunca senti mais nada, porque foi um trabalho muito bem feito. Então você sabe que sim, você tá em casa, você está bem recebido, você está cercado de pessoas que te conhecem, que gostam. Aumenta mais a responsabilidade, mas é muito satisfatório. Então, para mim, isso ainda é mais uma motivação para entrar dentro de campo e procurar corresponder. E depois da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 1-0 na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, Valdívia causou uma verdadeira polêmica. O chileno vestiu a camisa do time rubro-negro na hora de conceder entrevistas no gramado. A cena irritou os torcedores do Verdão. Por isso, Fabrício Crepaldi, a gente quer saber, a atitude do Mago foi inocente? E o Flamengo nem teve tempo de lamentar a derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. De volta ao Rio, os jogadores só pensam em dar a volta por cima neste domingo. Nada melhor do que um clássico contra o Vasco, arquirrival, para ganhar a torcida de novo. É um clássico onde a gente tem que buscar a vitória. A gente sabe que se a equipe vem de uma derrota, a melhor coisa que tem é você jogar um clássico para que você possa conseguir a vitória, retomar os ânimos positivos. E é um clássico, onde a gente vai ter casa cheia, vai ter toda aquela pressão, mas a gente tem que buscar a vitória de qualquer jeito. No Vasco são muitos os problemas extracampo. Depois das categorias de base serem interditadas, agora Romário e Dinamite travam uma batalha na justiça. E o Baixinho ganhou o primeiro embate, hein? Nesta quarta-feira, a justiça determinou a penhora de parte dos direitos econômicos de alguns jogadores, como Dedé, Éder Luiz e Felipe Bastos. E também a retenção de cotas do patrocínio da Eletrobras para quitar a dívida que o Vasco tem com o ex-atacante. Romário cobra 58 milhões de reais do Cruz Maltino. Agora o presidente do clube carioca promete não deixar barato. Alexandre Araújo vai ter contra-ataque? Bem, o que na verdade aconteceu com o Romário, entre o Romário e o Vasco, né, judicialmente, foi que o Romário entende que o Vasco tem uma dívida com ele. Ele alega que essa dívida veio da gestão Eurico, que inclusive tem uma confissão de dívida, né, um documento assinado por ele pelo Eurico, confirmando que realmente ele tinha um valor de direitos de imagem a receber ainda daquela época e que tinha posto um dinheiro no Vasco para ajudar na época ainda no Vasco Barra.
Hoje aconteceu, a justiça deu esse poder entre aspas, de penhora, mas pro Vasco hoje não fez mudança alguma, não há alteração, o Vasco não vai perder nada para amanhã, nem o Romário ganhar nada para amanhã. O que aconteceu foi que, como ele entende que tem essa dívida, ele entrou na justiça pedindo essa penhora para caso um dia a justiça dê ganho de causa ao Romário, esses valores poderão ser penhorados, isso tudo. O Vasco ainda vai recorrer, né? O departamento jurídico do Vasco já está trabalhando no caso, vai recorrer. E essa briga judicial aí acho que ainda vai dar muito pano pra manga, não vai ser o último capítulo ainda e a gente ainda vai ver muita história rolar aí. Um dia após o empate com o Cruzeiro no Independência, as críticas em relação à arbitragem da partida ainda são assunto no Fluminense. Com apenas um ponto conquistado, o tricolor ficou ainda mais distante do líder Atlético Mineiro. Mas apesar da vantagem do Galo, os jogadores do Flu ainda sonham em terminar o primeiro turno do campeonato no topo da tabela. A gente pode ver que contra o Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, ninguém esperava que o Atlético Goianiense ia buscar um empate com o Atlético Mineiro. Eles tropeçaram. Deram brecha pra gente, mas a gente não conseguiu. Até foi acho, prejudicado um pouco pela arbitragem. O juiz foi infeliz em alguns lances, que prejudicou muito a gente. Dá para acreditar, né? A gente vai trabalhar para isso, para chegar primeiro colocado. Agora depende, tem que ver que o nosso time vai lutar, mas eles também estão na cabeça de chegar em primeiro também, né? Não é só a gente que quer, eles também querem. Mesmo após a vitória por 2-0 sobre o Sport com gols de Sidorf, a torcida alvinegra ainda demonstra insatisfação com o técnico Oswaldo de Oliveira. Torcedores picharam os muros do Engenhão pedindo a saída do treinador nesta quinta-feira. Os jogadores do Fogão defenderam Oswaldo. É difícil, né, você falar do torcedor, até porque o torcedor ele age com a emoção. E o torcedor quer ganhar como o treinador também quer ganhar, como os jogadores quer ganhar. E no futebol, às vezes, a gente busca explicações, justiça, e no futebol não existe justiça, né? E o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, perdeu a coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Tudo porque o avião que ele estava não tinha combustível suficiente para chegar em São Paulo. Apenas os jogadores Prata e Londres marcaram presença no evento. Um dos líderes desse time, o ponteiro Giba, se despediu da seleção. Apesar da derrota na final olímpica, o jogador se sente muito orgulhoso da medalha. Eu acho que é meio difícil você... Por exemplo, quando a gente chegou de Pequim, a gente foi visto como o time perdedor, não foi uma medalha de prata, se vocês lembrarem. Hoje, a gente está aqui como, legal pela medalha de prata, mas a gente queria o ouro. Acho que, primeiro de tudo, quem acostumou mal foi a gente, né? A gente que acostumou o brasileiro mal, o povo brasileiro em si. A mentalidade brasileira, ela já é de ou você ganha ou você é o último. Se você for segundo, você não é nada. Então é triste você ver essas críticas, sabendo do esforço que a gente faz, sabendo do currículo que a gente tem, e esse currículo aqui não vale nada. Então, assim, é triste. Isso é uma coisa, é triste. É triste mesmo você ir para a Polônia, ser ovacionado porque você é terceiro, pelo currículo que a gente tem, pelas ligas mundiais que a gente ganhou. E quando a gente perde uma liga mundial, a gente fica fora de um pódio, como a gente mesmo falou. A gente aceita todas essas críticas nessa Liga Mundial, mas o nosso objetivo esse ano é a Olimpíada. E foi o que a gente fez. Chegamos na final como a gente falou que ia chegar. Queríamos ganhar? Queríamos, mas estávamos de novo na final olímpica. Então é triste você ver esse não crédito dentro de uma história, né? Acho que a gente tinha que aprender um pouco mais a viver com a história, não só no voleibol, mas um pouco em tudo. A gente daria muito mais valor para as coisas que a gente tem. Já as meninas do vôlei, bicampeãs olímpicas, têm brilhado muito dentro e fora de quadra. Jaqueline e Sheila ficaram em segundo e terceiro lugar numa pesquisa muito inusitada. Um site de infidelidade lançou uma enquete para saber quais musas do esporte estão em alta no imaginário dos brasileiros. É isso mesmo, Sheila e Jaque estão entre as favoritas dos homens infiéis. A medalha de ouro ficou com a tenista Maria Sharapova. A russa arrebatou o coração dos adúlteros com 53% dos votos. Muita atenção, hein, mulherada? Quando os seus maridos ou namorados estiverem assistindo partidas de vôlei e tênis, podem ter segundas intenções aí.
As cadeiras do novo Maracanã vão ser expostas na torre de vidro do estádio a partir desta sexta-feira. Nas cores azul, amarela e branca, os assentos atendem às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Atualmente, o Maracanã tem 62% de suas obras concluídas. O goleiro Júlio César está próximo de trocar a Inter de Milão pelo Tottenham. A informação é do diário italiano Corriere dello Sport, que afirma que resta apenas uma definição: o que o clube italiano vai receber pela transação. Thiago Silva visitou o centro de treinamento do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira. O zagueiro foi apresentado aos companheiros e à comissão técnica do novo time. A estreia do jogador está prevista para o dia 26 de agosto contra o Bordeaux. O árbitro brasileiro Jonas Kennedy revelou que o polonês Mariusz Gorny reconheceu o erro de não ter dado a vitória ao lutador Esquiva Falcão na final do boxe olímpico. Segundo o brasileiro, o árbitro polonês só deu uma falta contra Esquiva Falcão porque pensou que o lutador estava vencendo com uma larga diferença de pontos. E o Lance Total termina aqui. A gente se despede hoje com um clipe das Musas Olímpicas. Nós voltamos nesta sexta-feira. Até lá! Thank you.